Bora, vamos lá, vamos seguir adiante. Então a gente adentrou a essa parte aqui, ó, 38, o obreiro cristão como líder na família, tá? Estou tratando a respeito disso. Ou seja, pode fechar, por favor? Obrigado. Então, quando a gente olha para essa questão aqui, ambiente familiar, ordem no lar, as temáticas abordadas, né? É muito simples, muito simples. A pessoa que vai estar na frente do trabalho, ministerialmente, vai exercer influência sobre as demais, vai exercer orientação sobre as demais. É imprescindível que primeiro ela organize sua própria vida. É imprescindível. E infelizmente nós temos visto por aí homens que são grandes lideranças, que têm grandes ideias, homens que criaram movimentos em igrejas e são de fato muito inteligentes, muito perspicazes. Só que quando começam a falhar nessa questão do relacionamento familiar, ou no relacionamento com a esposa, ou no relacionamento para com os filhos, ou na gestão financeira da sua casa, tá certo? Começam a falhar em alguma dessas áreas, isso não ficará isolado nessa questão particular. Isso vai afetar, isso vai trazer danos, trazer destruição sobre a sua vida ministerial, tá certo? Josué Gonçalves fala muito sobre isso, e o Cláudio Duarte, mesmo que alguém pode dizer, mas ele faz muita palhaçada, alguma coisa assim, mas presta atenção em muitos dos conselhos dele. Ele faz aquela graça e tal, mas assim, muitos dos conselhos dele são conselhos muito realistas, que trazem de fato essa questão dessa interação. É uma coisa que não tem como evitar, é uma interação muito direta entre uma má gestão da vida familiar e o dano que isso refletirá na sua vida ministerial, tá certo? Então é algo que você não pode colocar como segundo plano, não pode ficar procrastinando, não pode fazer vista grossa. Você precisa ter, tá certo? Esse controle, você precisa ter esse cuidado para administrar bem todas as coisas. E quando eu te falo isso, eu estou falando isso com muita coragem e com muito temor de Deus. Por quê? Vamos parar para pensar aqui, refletir nisso de uma forma muito tranquila e muito sincera. Veja, qual é o tamanho da demanda da igreja? A igreja tem uma demanda gigantesca. A igreja precisa de pessoas em todas as frentes. A igreja precisa de pessoas que se doem integralmente. Então você não pode esperar que a igreja, vou colocar dessa forma generalizada mesmo, a igreja nas suas diversas representações, nas suas representatividades, você não pode esperar que a igreja venha a ter preocupações com a sua vida interna familiar. É você que deve ter essa preocupação, não a igreja, tá certo? Alguém da igreja pode até ter a maturidade e chegar em você e dizer, olha, mesmo que eu sei que você está se dedicando para fazer a obra de Deus, tira um fim de semana e vai dar um passeio com a tua família. Só que ele vai falar isso enquanto pessoa, porque talvez ele tenha tido uma experiência que causou-lhe dano, tá? Mas a igreja como instituição, ela sempre demandará muito do seu tempo, da sua vida. Sempre. Por quê? Se você encontra uma pessoa, e eu já me deparei com algumas, já convivi com algumas, que devido ao amor dela pela obra de Deus, elas querem entregar a vida todinha dela na igreja, ela vai na consagração, ela abre a igreja, ela fecha a igreja, ela fica na EBD, fica no culto, fica depois fecha a igreja, vai fazer visita, depois da visita vai comer uma pizza com não sei quem, e ela vai levando a vida dela assim. Chega um momento que você é um visitante na sua casa. Chega um momento que você é estranho na sua casa. Não existe mais uma cumplicidade, não existe mais uma intimidade entre você e seus filhos, entre você e sua esposa, entre você e seu marido. Aquele ambiente que é do lar. Você sabe de onde vem a palavra lar? A palavra lar vem de uma tradição antiga do latim,
onde você tinha na família, o núcleo mais interno da família, você tinha as práticas pagãs dos deuses lares, e tinha o fogo que era aceso num pequeno altar, que era a parte mais interna da casa. Aquele fogo chamava-se lar, tá? Então ali haviam as estatuetas que eram representação dos antigos ancestrais, dos parentes ancestrais, né? Os parentes antigos deles. E eles tinham aquelas estatuetas e tinham aquele fogo. E aquela área da casa só poderia ser visitada pelos integrantes internos da família, que tinham contato com aquele altar e com aquele fogo, e mantinham aceso aquele fogo, tá certo? Então a palavra lar, ela busca esse tipo de origem aí, nessa tradição, dessa cultura antiga romana, ok? Aí claro, a gente emprega a palavra com outro sentido, mas ela diz para nós um pouco sobre essa questão da intimidade da família, tá certo? Então a família interna, pai, mãe, filhos, vamos dizer assim, é o núcleo da sociedade, a parte mais importante. Antes de haver qualquer instituição, Deus criou a família, Deus criou o homem e a mulher para se reproduzirem e gerarem filhos, e aquela é a família, aquela é a base. Toda a sociedade passa por ali, desde o médico até o filósofo, até o presidente, até o bandido, até o sequestrador, o estuprador, todos foram um dia uma criança e estiveram dentro de um lar. E esse lar pode ser um lar estruturado ou desestruturado. Pode ser um lar onde tem uma representatividade masculina e feminina, com equilíbrio, onde vão dar ali todos os exemplos necessários, a educação, o amor, o afeto, ou pode ser um lar ausente. Dê o motivo que você quiser dar. Eu estou fazendo missão, estou pregando, eu estou evangelizando. Dê o motivo que você quiser. 1 Timóteo 5,8. Olha, leia. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que descrente. Aí você jogou fora todo o seu ministério, porque Paulo pegou pesado aqui, negou a fé. Você descuidou dessa área, mesmo você apresentando qualquer justificativa que você quiser, e você estava pregando, estava evangelizando, estava fazendo o que for. Paulo diz, você negou a fé, e você se tornou pior que os infiéis, porque os infiéis pelo menos não sabiam, você sabe, e você mesmo sabendo, você descuidou disso. Então quando você olha para essa situação, do que eu me lembro muito claramente? De que a igreja sempre vai demandar seu tempo, sempre vai demandar a sua vida, mas você terá que administrar, você terá que gerir, você terá que ter a coragem, a hombridade, tá certo? De dizer não. Você precisará certamente se dedicar, e muitas das vezes vou sacrificar. Poderia estar em casa vendo filme, poderia estar em casa no sofá. Não vou fazer isso, vou para o evangelismo, vou entregar isso para Cristo. Só que depois do evangelismo eu vou dar atenção aos meus filhos. Vou pegar meus filhos e vou levar na praça para brincar. Vou pegar meus filhos e levar para tomar um sorvete. E depois vou dar atenção à minha esposa. Precisamos o quê? Vamos sair sozinhos, juntos, deixar as crianças com os avós e vamos comer uma pizza em algum lugar, vamos comer uma esfirra, vamos comer uma pipoca na praça? Não importa, alguma coisa que seja de vocês, seja marcante, que seja importante e que fortaleça os vínculos, que mantenha acesa a chama, tá certo? Do lar. Então quando você assim faz, você fortalece as bases, tá certo? Fortalecendo as bases, sobre elas se estabelecerá um ministério sólido, um ministério duradouro, ok? Que poderá então ser sustentado, mesmo que tenha reveses lá fora, você adentrando ao seu lar, você é renovado. Com certeza, estou falando com adultos aqui, talvez uns tenham filho, outros não, mas aqueles que não tiverem filhos ficam sabendo disso aí. Você às vezes tem dias que é uma porcaria. Estou falando com adultos aqui. Tem dias que é uma porcaria. Você fala, valia mais eu ter ficado em casa, deitado. Se eu soubesse que o dia ia ser assim, eu não tinha nem tirado meu pé da cama, tá? Tem dias que é uma porcaria. Mas mesmo o dia sendo uma grande porcaria, você chega no portão de casa, que você mexe no cadeado, e lá de dentro sua filha grita, papai! Pronto, seu dia valeu. Já mudou
tudo aquilo não faz mais sentido. Por quê? Porque aquele relacionamento suplanta tudo. Você fala, valeu tudo a pena. Eu posso ser humilhado, posso ser pisado, posso ser desprezado, mas tudo vale a pena. Tá certo? Por quê? Porque existe um vínculo. Agora, se você descuida disso e você pega tudo que você tem, toda a sua energia e aplica só na área ministerial, deixando de lado isso, Paulo diz, você fazendo isso, na verdade você negou tudo que você está fazendo. Você está pregando inutilmente, você está evangelizando inutilmente, porque você faz tudo isso, sua casa vai desmoronar e tudo aquilo que você fez vai por água abaixo, porque alguém vai dizer, cuidou tanto dos outros, não cuidou dos seus. Então é imprescindível que haja esse equilíbrio, que você tenha a racionalidade e tenha a coragem em algum momento falar, olha, eu posso assumir tais e tais demandas, posso ficar no ensaio, posso ir no evangelismo, posso dar uma aula, posso pregar tal dia. Nesses outros você vai ter que procurar outra pessoa. Por quê? Porque nesses dias eu estarei com a minha família, eu vou cuidar, vou jogar bola com meu filho, vou brincar de boneco com a minha filha, vou levar minha esposa para fazer alguma coisa, e é isso aí, irmão. Você tem que equilibrar, tá certo? Por quê? Ministério não é só na igreja, ministério é integral, inclusive dentro da sua casa com a sua família. É isso que ele está tratando aqui. A provocação que ele está fazendo é essa, e é necessário que a gente se atente a isso, porque eu já vi pessoas que se dedicaram intensamente ao ministério, eram pessoas maravilhosas, tá certo? Um em particular, que eu acompanhei, eu discipulei ele, eu vi ele subir ao diaconato, ao presbitério, estava pronto para ser pastor, ia assumir uma congregação, só que tomou uma rasteira. Onde? Na área familiar. Tomou uma rasteira, a família se desfez, cada um foi para um lado, e agora não é mais nada. Graças a Deus conseguiu pelo menos voltar a congregar. Está congregando, está lá servindo a Deus. Mas assim, é uma sombra do que poderia ser. É apenas uma sombra, tá certo? E a gente via que era uma pessoa apta a estar no ministério. Só que a gente não imaginava que tinha um rombo crescendo nessa área familiar. Começou pequeno e foi crescendo, ele foi deixando, e buraco abrindo. E aí daqui a pouco engoliu tudo, engoliu a vida dele inteira, tá certo? O obreiro e a santificação. E aí ele vai trazer aqui uma palavra aqui do Tozer, né? W. Tozer, e aí ele encerra aqui já esse capítulo. A santificação é o que, meu irmão? A santificação é um relacionamento. A santificação não faz sentido sem um relacionamento. Por quê? Por que eu devo me santificar se eu não tenho um relacionamento com quem, para quem eu estou me santificando? Então assim, não tem por que demorar nesse tópico. Você tem um relacionamento com Deus. Se você tem um relacionamento com Deus de fato, a santificação faz todo sentido. Do jeito que você tem um relacionamento com uma mulher, você não quer irritá-la, você não quer decepcioná-la. Então você não vai ficar olhando para outras mulheres, você não vai ficar flertando com outras mulheres, você não vai traí-la, tá certo? Você vai até despachar alguns amigos seus que não dão mais certo com essa nova vida que você assumiu. Eu perdi amigos depois que eu comecei um relacionamento sério. Amigos que a gente passava a tarde inteira jogando bola, eu perdi. Por quê? Uma vez, vamos jogar bola? Não vou, rapaz, vou sair com a minha namorada. Vamos lá no centro? Não vou, rapaz, não posso. Minha namorada conseguiu uma folga no trabalho. Daqui a pouco fala, nem chamo mais. Por quê? Não vai. E é assim, você tem que escolher o que você quer. Você quer santificar? Então, a vida de pecado já era. Acabou, por quê? Porque agora eu tenho um relacionamento com Cristo, com Deus. Então eu quero agradar a Deus, eu quero ter cada vez mais a presença dele. Então pornografia já era, bebedice já era, vício já era, palavreado, palavrões já era, tirei do meu linguajar, porque eu vou pregar agora acerca de Cristo. Tudo isso é muito natural. Agora, para quem quer fazer isso seco, sem relacionamento, tudo é um fardo. Nem tem um camarada aí que era inclusive um grande personagem da comédia evangélica, agora tem isso também, comédia cristã. Eu gostava até das piadas que ele fazia, só que agora o homem virou a cabeça, está falando um monte de coisas lá, até absurdas, em relação ao Evangelho, em relação a Cristo, em relação à igreja,
E tudo isso só me mostra o seguinte: ele estava tentando fazer um grande esforço, mas tudo isso não era baseado num relacionamento, era baseado somente num esforço racional que ele fazia, mas tudo se perdeu porque em algum momento ficou muito claro que não fazia sentido. E eu vou dizer para você, não faz sentido mesmo. A vida cristã não faz sentido. A vida cristã é um contrassenso. É você estar contra o natural. Você está contra o mundo natural. Tá certo? Você é do contra. Por quê? Porque você está num relacionamento com Cristo. Quer coisa mais chata que um culto? Estou falando com vocês com toda sinceridade. Quer coisa mais chata que uma igreja? A igreja é a coisa mais chata do mundo. Não tem nada interessante para ver. Os hinos são desafinados. A pregação às vezes é fraca. Tem irmãos que pregam que assim, até ímpio fica preso. Mas tem pregação que é arrastada demais. E assim, você olha para aquilo e fala: estou gastando 2 horas aqui. E aí vai, canta. Daqui a pouco avisa. Aí vai pregar a mesma palavra. Já ouvi 10 vezes esse negócio. E você se pergunta: por que eu estou aqui? Aí tem um momento do culto que você entra em oração, a pessoa vai lá, faz uma oração, conta o testemunho e você sente a presença de Deus. Aí fala: entendi. É por isso que eu estou aqui. É por causa da presença de Deus. Então assim, o culto não faz sentido sem uma vida espiritual. Bem como santificação. Santificação não faz sentido sem um relacionamento. A santificação só presta porque você tem um relacionamento. Aí você sente a presença de Deus, você sente o mover do Espírito, você sente a alegria na alma. Aí fala: as outras coisas que não interessam mais para mim. É que nem Pedro, Tiago e João. Jesus se transfigurou, falando com Moisés e com Elias. Aquele clima extraordinário, aquela coisa maravilhosa. Aí Pedro abre a boca e fala a maior bobagem do mundo. Fala: Senhor, bom é estar aqui, vamos fazer uma tenda para você, uma para Moisés e outra para Elias, para a gente não sair mais daqui. Aí os anjos olhando assim: esse cabo é besta. E aí, por que ele fez isso? Porque é algo tão intenso que as coisas não fazem mais sentido. Não faz mais sentido descer de lá. Por quê? É muito extraordinário estar ali. Estar naquele lugar, sentir a presença de Deus. Aí fala: rapaz, as coisas perderam o gosto, o sabor. Nada mais é importante do que estar aqui na presença de Deus. Então, santificação só faz sentido devido a um relacionamento. E igreja só tem alguma coisa interessante por causa da presença de Deus. E eu sou do partido, eu sou da opinião, da convicção que a igreja deve ser desinteressante. A igreja não pode buscar atrativos, luzes diferentes, nada. A igreja tem que ser chata. Por quê? Porque ou você entra lá para sentir a presença de Deus, ou você cai fora. Você não vai ficar ali sendo entretido. A igreja não é lugar de entretenimento. Tá certo? Então assim, quanto mais chata, melhor. Banco de madeira para te machucar, poucos instrumentos, desafinada, pregador ruim. Para você entrar ali, ou eu vou sentir Deus ou eu caio fora. Pronto. Aí, exatamente. Aí você não vai ficar sendo enganado, sabe? Porque fulano fala bem, prega bem. Aí você fica ali se enganando. Não, você tem que entrar lá para sentir Deus, para sentir a presença de Deus. Então assim, quanto mais chata, melhor. O serviço do obreiro. Porque a igreja é muito legal, é entretenimento. Aí você fica se enganando lá. E, em vez de sentir a presença de Deus, você fica, a banda, não sei o quê. Tudo isso é subterfúgio. O serviço do obreiro, ele vai desenvolver da seguinte maneira. O obreiro é chamado ao serviço cristão. A palavra grega para liturgia, como serviço eclesiástico, vem do grego leiturgia, sendo a junção de 2 palavras, laos, trabalho, e ergon, que significa serviço do povo. O conceito veterotestamentário aplicava-se à obra do serviço oferecido a Deus pelo sacerdote, quando apresentava o holocausto sobre o altar. Então você tem aí o serviço, tá certo? O serviço que é prestado para a glória de Deus, direcionado ao povo, tá certo? Então você tem que ter essa plena noção que a força motriz, o motivador é a glória de Deus, está fazendo para Deus. Mas o objetivo direto, tá certo? Aquele que será afetado pelo seu serviço é o povo com o qual você está trabalhando, para o qual você está trabalhando, tá certo?
está servindo a Deus, trabalhando ao povo. E aí ele vai trazer diversos exemplos aqui, o serviço de Zacarias, traduzido como ministério, Zacarias, o pai de João Batista, contribuição da igreja, traduzido como serviço, o trabalho do ministério, traduzido como serviço, a cooperação dos obreiros, tá certo? O sacerdócio de Jesus, e ele cita aqui os utensílios também, que foi objeto aí da análise de Hebreus 9, 21, tá? Então ele vai falar aqui sobre o trabalho do obreiro. Desenvolvendo obreiros servidores, página 52. Jesus, o exemplo de um mestre servidor. E aí a gente caminha para cá, ó. Obreiro cristão e seus desafios. Então, nessa questão desenvolvida com relação ao obreiro servidor e o seu paradigma é Cristo, tá? O paradigma dele é Cristo. Qual é o exemplo referencial de Cristo? O exemplo de Cristo, e esse exemplo só pode ser dado por alguém que, além de maturidade, tinha muita coragem, porque o líder cristão, ou líder em qualquer instância, ele, quando não é um líder seguro, ele precisará do mecanismo do medo. Lançará a mão do mecanismo do medo. Lá você percebe isso. E aí, conforme você vai ficando mais esperto, você vai se livrando das manipulações. Só uma pessoa esperta consegue perceber a manipulação do outro. Uma pessoa que é ingênua, ela vai sendo boneco, vai sendo manipulada. Ela está nas cordas, né? Agora, uma pessoa, quando fica muito esperta, e um líder inseguro e manipulador, ele não proporciona desenvolvimento intelectual. Ele refreia isso, ele mantém você numa coisa mais esotérica, mais espiritualista, tipo uma cobertura espiritual e por aí vai. Ele mantém você nessa área aí. Mas quando ele percebe alguém que tem intelectualidade, está crescendo, ele se sente acuado. Muitas pessoas que iam pregar, congreguei no Madalena há muitos anos, aí tem essa coisa, né? Tá aí professor Júnior, tá o teólogo, essas bobagens que eu dou a mim. E aí tô lá querendo adorar a Deus. Aí fala, é difícil pregar porque ele tá aí. Fala, prega a tua palavra aí, deixa Deus estudar, acabou. E aí, muitas das vezes, a pessoa sabe que tem alguém ali que está analisando a palavra dela, aí ela já dá ali uma no teólogo. Fala, porque teologia esfria a pessoa, porque os teólogos não vão gostar e não sei o quê. E aí começa. Muitas das vezes, quem quer fazer isso, ele já está criando ele está criando o álibi para a bobagem que ele vai dizer. Que ele começou a desenvolver uma teologia própria, ele não olhou para os referenciais, e ele pensa que ele é extremamente brilhante e tem uma ideia que ninguém teve, e aí ele quer criar o álibi para aquilo que ele vai dizer. Para que, se você criticar, é porque você é chato, é porque você é frio, é porque você é crítico, né? E aí, muitas das vezes, a situação é essa: a pessoa já dá logo uma dessa, ou faz um elogio, ou dá uma crítica logo, para tentar abrir um espaço para ele dizer o que ele quer dizer, ou para ele fazer o que ele quer fazer. Então, quando você olha para essas situações, você vê que muitas das vezes, uma pessoa em posição de liderança, se ela não tem maturidade, se ela não tem segurança para ser do cargo que ela está exercendo, ela está muitas vezes naquela síndrome do impostor. Ele está lá, mas não acredita que deveria estar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar do mecanismo do medo. Daí, muitas das vezes, ele vai tentar criar uma esfera, um ambiente de medo em relação a ele. Porque eu sou servo de Deus. Tá, eu também sou. Porque foi uma revelação, né? Porque foi uma unção, uma nova unção que eu recebi, uma nova estratégia. Ele vai criar algo para tornar aquilo intocável, tá? Aí, a partir dali, ele vai tentar te manipular, vai tentar fazer com que você... se alguém se levanta como crítico, é porque é frio. Se alguém tenta recorrer à palavra de Deus, é porque está desacreditando da visão, é porque está desacreditando da revelação. Pronto, ele vai tentar criar essa blindagem, né? Então, quando você vê Jesus fazer o que fez, você tem um pináculo do referencial de liderança. Ele era tão seguro de quem ele era, tá certo? De quem ele é. Ele era tão seguro, era tão certo, tão claro, que ele não teve qualquer problema em se colocar na posição
de servo do servo. Então ele sendo Senhor, ele fala, eu sendo Senhor de vocês, eu tomo a bacia, o pano e lavo os pés de vocês, que seria a função de um servo. E aí ele faz isso sem qualquer preocupação se aquilo vai arranhar a sua reputação diante daqueles seus liderados, tá certo? Ele faz isso devido ao quê? Ele quer comunicar um exemplo impactante, tá certo? E ele tem muita segurança acerca de quem ele é. Então ele vai e realiza aquele ato. Pedro ainda recusa, e aí ele fala que quem não deixar eu lavar os pés não tem parte comigo. Aí Pedro, exagerado como ele era, pediu logo um banho. Ele falou, não, se lavar só o pé já tá bom. E aí, tá bom, lavou os pés dos discípulos. O que isso fica para eles? Não é, você vê que o texto, ele não demanda uma leitura, ele não tem uma preocupação de ser um texto, ele não é as palavras que se usa eu esqueci agora, é um texto descritivo e prescritivo, ele não está prescrevendo, tá certo? Ele não está prescrevendo uma ação continuada. Por exemplo, a ceia é uma ação continuada. Então Cristo fala, todas as vezes que se reunirdes em memória de mim, pão representa o corpo, o vinho representa o sangue. Ele prescreve. É uma descrição que acontece ali no lava-pés. Ele não está prescrevendo que você tem que fazer isso todas as vezes. Ele está descrevendo um exemplo. Então ele realiza aquele ato. Uma vez que ele realizou aquele ato, o mais importante não é que você fique lavando o pé dos outros. O mais importante é que você entenda que a sua liderança não se dá numa esfera de manipulação pelo medo, e sim por meio da verdade, por meio de você saber quem você é e a posição que você ocupa e por que você ocupa, tá certo? E a partir dessa posição na qual você está, você então vai exercer essa liderança, chamando aqueles que vão ser seus liderados para também serem líderes servidores. Porque Cristo disse, quem quiser ser o maior, seja o servo. Então, um líder, ele só será um líder de acordo com os padrões de Cristo se ele for um líder servidor. É o momento que você entende, eu sou pastor. Por que eu sou pastor? Porque eu sou melhor que o presbítero? Não, porque eu tenho condições de servir ao presbítero, ao diácono, ao membro, ao cooperador, tá certo? Por que eu sou presidente desse setor, desse campo? Porque eu sou melhor do que o pastor, dirigente de congregação? Não, porque eu tenho condições de servir ao dirigente, ao presbítero, ao diácono, ao membro. Ele vai agregando serviço. O presidente de campo vai servir a todos esses. O presidente de convenção vai servir a todos esses por meio dos pastores, dirigentes e por aí vai. Ele agrega serviço. Assim, o maior será o maior servidor, aquele que serve mais, aquele que mais estará dedicado ao bem, ao crescimento, ao desenvolvimento dos demais, tá certo? Então Cristo implanta essa lógica. A lógica não era essa, a lógica era, o melhor vai ser o maior, vai subir ao topo, vai pisar nos outros, vai subir pisando na cabeça dos outros. E aí Cristo inverte isso, fala, o maior é o que mais serve. Ele servirá a todos os demais. Por isso, ele será colocado numa posição de maior destaque, de maior serviço, para servir cada vez mais. Certo? Chegou o dedo? 15, né? Então, pronto, 5 minutos, eu vou encerrar aqui a aula e aí eu parto para a prova. Tá certo? E aí, algum conteúdo que ficar, eu vou gravar e colocar no grupo lá. Mas a prova foi feita em cima daquilo que ele já estudou. Então, pode ficar tranquilo. Obreiros cristãos e seus desafios, na página 56. Veja, o obreiro é desafiado a pregar a palavra, desafio no campo ideológico. Sim, isso aqui é interessante, eu vou fechar algo com isso aqui, fechar algo com isso aqui. Filosofia humanista, relativismo humanista, combater a multicultura religiosa, combater o hedonismo carnal materialista, tá certo? Lutar no combate ao egocentrismo político e religioso, desafio no campo emocional, rejeição e solidão. Aí fica o capítulo 4, que a gente encerra com o capítulo 3. Veja,
Filosofia humanista, a centralização do homem, o chamado antropocentrismo. O homem à medida de todas as coisas, das que são, para as que são, das que não são, para as que não são. Isso nos fala acerca da sociedade atual. Tá? Então, assim, a filosofia, o pensamento, o comportamento, a cultura, a mídia, a moda, tudo relacionado à sociedade atual está imbuída desse humanismo antropocêntrico. Tá? Então, quer dizer, o líder cristão, ele precisará se defrontar com isso. A sua pregação não deve ser apenas emocional. A sua pregação não deve ser apenas reconfortante. Vocês viram a última do David Leonardo? Viram, né? Então, aquilo é uma tragédia. Aquilo é uma tragédia, tá certo? Porque aquilo é um massageamento do ego humano. Deus te serve. Deus existe para te servir. Esse é o final, o resultado. Você tem que tomar muito cuidado com o que as suas palavras causam. O final do discurso dele acaba dando nisso. Deus existe para realizar seus desejos. É um gênio da lâmpada. Então, assim, é uma inversão completa dos valores cristãos. É exatamente a contaminação desse antropocentrismo humanista que trouxe isso para a pregação, onde o centro é você, não é mais Cristo. São seus desejos, suas necessidades, seus complexos. Você é o centro, tá certo? E aí, quando você se depara com essa situação, você sabe que terá uma missão, que confrontar isso. Então a sua pregação precisará quebrar, tá certo, esses paradigmas, precisará confrontar isso, para que você, quando conseguir, por meio do Espírito Santo de Deus, que vai te dirigir, quebrar esse paradigma, quebrar esse ídolo, aí você conseguirá obter dali um adorador a Deus. Então as pessoas que forem atingidas com a tua pregação e esse ídolo quebrar, ela vai se deparar com a própria insignificância e com a própria miséria. Aí ela vai receber a salvação que vem de Cristo. Enquanto isso, não. Ela acha que Deus a serve e que Deus existe para fazer os seus gostos e seus desejos, tá certo? Multicultura cristã é a tentativa de relativizar a fé. Então você sabe que a fé cristã, ela está em oposição ao mundo. Não tem como você se livrar desse embate. Então você precisará tomar posição. Ser respeitoso, mas não ser frouxo. Eu acho que é isso que está acontecendo muito. O relativismo, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de combater. Estão pegando aí. Que é, tanto faz, não. Não se fala de Deus, então é a grande desculpa. Aí um TJ fala de Deus, um Adventista do Sétimo Dia fala de Deus, um Mormon fala de Deus. E aí, eles estão pregando